Aleluia. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco orando esses 12 dias. Foram dias de avivamento, foram dias de glória, foram dias maravilhosos. E nós cremos em nome de Jesus que esse ano vai ser diferente, amém? Oi. Mas vai ser diferente por quê? Por que vai ser diferente? Eu gostei. Você vai fazer diferente, por você ter atitudes diferentes, o teu ano vai ser diferente. Diga aleluia, amém. Deixa eu fazer uma perguntinha antes de nós iniciarmos a palavra. Quem está aqui hoje é a primeira vez que visita essa igreja? Apóstolo, eu sou visitante aqui. Eu queria que você ficasse de pé, um instantinho só. Você vai receber um brindezinho. Cadê a nossa equipe? Nossa equipe vai entregar para você. Se você é visitante nessa igreja, fica de pé. Você vai receber um brindezinho. Tem um docinho nesse brinde aí. Tem um marca-página também. E nesse marca-página tem um QR Code que eu gostaria muito que você acessasse depois. Você vai assistir um vídeo bem legal e edificante. Se você está próximo de alguma dessas pessoas que está de pé, eu queria que você também ficasse de pé, apertasse a mão desse crente e dissesse que ele é muito bem-vindo nesse lugar, amém? Aí só sente quando você receber o seu brindezinho, tá bom? Se você não recebeu, continua de pé até que o irmão vá até você, em nome de Jesus. Eu queria que a igreja desse um aplauso bem maravilhoso por cada um desses queridos e queridas. Olha, tem duas irmãs em pé ali, ó, que ainda não receberam. Cadê a nossa equipe? Não sei se já receberam ou não. Ainda não recebeu? Olha aí, deixaram aí, ó. Não pode. Isso é o inimigo, irmão, querendo se levantar contra a tua vida, mas ele caiu por terra. Glória a Deus, amém? Vamos dar continuidade à nossa série tremenda e edificante, a isca de Satanás. E a palavra de hoje para a tua vida é: escravos ou livres? Qual a nossa posição? Sabe, queridos, muitas vezes servimos a Jesus e Ele nos dá liberdade, sim ou não? Ele nos dá vida, sim ou não? Recebemos dele vida e liberdade, recebemos de Cristo poder do alto, vivemos uma trajetória maravilhosa, ungida, mas aí um momento parece que uma seta do diabo alcança o nosso coração, e aquele crente feliz que se alegrava e servia ao Senhor com alegria, agora deu lugar a um crente amargo, deu lugar a um crente que gosta de julgar, deu lugar a um crente que gosta de reclamar, deu lugar a um crente que agora ele quer os seus direitos. Veja bem, eu sou livre, eu não tenho que fazer isso, não precisa mais de discipulado, eu sou livre, eu não preciso mais ir para a igreja, eu já sou filho, eu não preciso mais fazer isso porque eu já sou aquilo e aquilo outro. E aquele crente feliz e doce se transformou em um crente amargo, murmurador e reclamador. A pergunta que eu te faço é: você é escravo desses conceitos ou preconceitos, ou você é livre em Cristo? Qual é a posição que você exerce? Paulo nos fala em Romanos capítulo 14, verso 13, ele diz assim: portanto, irmãos, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Às vezes, sabe aquele irmãozinho que está crescendo na fé, ele ainda está aprendendo, né? Ele começa a servir com alegria, aí aquele crente amargo chega perto dele e já vem com os julgamentos, começa a semear sementezinhas no coração dele, deixa de ser besta, ou seja, colocando pedrinha de tropeço. E aquele crente que era todo feliz servindo ao Senhor, agora começa a se distanciar, porque ele meio que aceitou a conversa do crente amargo e frustrado, de que ele estava sendo muito besta, porque ele estava se rendendo ao discipulado, ele estava sendo muito besta, porque ele estava vindo na igreja, ele não faltava um culto. Isso tudo vai entrando no coração, e quando você menos percebe, você já saiu da presença. Semana passada nós aprendemos algo muito forte aqui, Jesus falando muito duramente com os discípulos, com as pessoas, raça de víboras, e ele falando palavras duras, e a Bíblia diz que as palavras foram tão duras que muitos começaram a ir embora. Quando todos achavam que ele pediria desculpa, ele olha para os discípulos e diz: e aí, vocês vão se ofender também? Também vão embora?
Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Agora nós olhamos para esse texto e vimos algo muito poderoso, e eu quero hoje, nesse episódio, abordar um outro capítulo dessa história. Nós falamos semana passada no capítulo 16, e hoje nós queremos falar algo no capítulo 17, porque eles voltaram de um momento muito poderoso, um circuito ministerial, e eles estavam cansados, e eles foram para um lugar chamado Cafarnaum. Cafarnaum era uma grande base evangelística deles, mas também era um lugar de descanso. Jesus passou 30 anos da sua vida na região da Galileia, em Cafarnaum, e ali Jesus vai para o templo. Eu já tive a oportunidade de ir a Cafarnaum, de ver o lugar onde eles estavam. Tem um lugar lá em Cafarnaum que dizem que é a casa da sogra de Pedro, tem um lugar que era a vila dos pescadores, e tem um lugar que eles falam que é o templo, e de fato tem as ruínas de um templo judeu ali naquele lugar. Jesus entra naquele lugar, e diz o texto no capítulo 17, no verso 24, quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Pedro, depois daquilo, responde: sim, ele paga. E ele voltou e foi discutir o assunto com Jesus. Senhor, a parada é o seguinte: quando eu cheguei lá, os caras mandaram pagar o imposto do templo. Que imposto era esse? Anualmente, todos que ali iam deveriam pagar 2 dracmas. Era um imposto que era cobrado para a manutenção do templo. Então eles iam ali e pagavam aquelas 2 dracmas anualmente. Jesus sabia que ele seria cobrado, mas ele mexe com a gente em um texto, e eu quero que você abra o seu entendimento para receber essa palavra. No verso 25, verso 26, a gente vai discorrendo no texto, igual fizemos semana passada, e ele diz assim: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, disse-lhe Pedro. E aí Jesus diz: logo, os filhos estão isentos. Aqui tem algo muito interessante. Jesus está falando com Pedro acerca do pagamento do tributo do templo, e ele está dizendo: Pedro, se cobra isso dos estranhos, os tributos, ou dos filhos? Ele disse: não, Senhor, dos estranhos. Mas ele olha para ele e diz: então os filhos são isentos. Isso aqui é interessante, porque Jesus está falando da liberdade que nós temos em ser filhos. Jesus nos dá liberdade, sim ou não? Pela graça nós somos livres, sim ou não? O ponto é que muitas pessoas permitem que determinados conceitos entrem no seu coração. Hoje tem uma teologia muito confusa, que muitos, não vou nem dizer que são teólogos, sobem numa página de YouTube qualquer, e as pessoas se conectam nisso, porque as pessoas gostam disso, e aí começa a dizer que eu sou livre, eu sou filho, então eu não preciso mais ir para a igreja. Eu sou livre, eu sou filho, eu não preciso de discipulado. Eu sou livre, eu sou filho, eu não preciso dar o tributo do templo. Eu sou livre, eu sou filho, eu não preciso disso, não preciso daquilo outro. Alguns dizem que você pode beber um vinho, uma cerveja, é normal. Tem pastores, pregadores desses canais, que tomam sua cervejinha. Aliás, eu sou filho, eu sou livre. É sempre esse discurso: eu sou livre, eu sou filho, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais daquilo outro. É o cara do brincão. Tem igrejas, irmãos, que nos congressos o tatuador está na porta fazendo tatuagem: eu sou livre, eu sou filho. É sempre esse discurso, e parece que as coisas vão mudando, vão ficando modernas demais. E Jesus agora está falando sobre liberdade com Pedro. E eu digo para você, de fato os filhos são livres, sim ou não? Nós temos liberdade, sim ou não? De fato os filhos são aqueles que se beneficiam dos impostos. De fato os filhos do rei são aqueles que comem na mesa do rei.
De fato, os filhos do rei são aqueles que vestem das suas vestimentas reais. De fato, os filhos do rei são aqueles que vivem gratuitamente do poder da graça. Diga glória a Deus. De fato, os filhos do rei são mantidos gratuitamente. Mas ali tinha um oficial, ele recebia impostos. Mas quem era o proprietário do templo? Em honra a quem as pessoas iam naquele templo? A resposta é: em honra ao Deus Todo-Poderoso. Logo Pedro, que havia acabado de receber uma revelação poderosa de Jesus, quando Jesus olha para ele: a quem dizem as pessoas que eu sou? Ah, tu és Elias. Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para ele e diz: Cristo, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, que pedra? A revelação, a palavra revelada, eu vou edificar a igreja. Quem te deu essa revelação, Pedro, não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Deus. Então Pedro, no capítulo anterior, tinha acabado de receber uma revelação poderosa. Agora Jesus está falando com ele sobre ser filho e ter liberdade. Eu imagino Pedro pensando no seu coração: se eu sou filho de Deus e o templo pertence ao Senhor, então eu não tenho que pagar imposto do templo. Mas no verso seguinte, Jesus fala algo tão poderoso com ele. Bota o verso seguinte aí, meu filho, verso 27. Ele diz assim, Jesus falando com Pedro: mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, Pedro, vá até o lago, jogue o anzol, puxe o peixe que você fisgar. Na boca desse peixe, você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Olha Jesus provando que é um homem livre, para não depender de ninguém. Pedro, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor desse templo. Pedro, tu é filho, mas para não depender de ninguém, paga o tributo. Vai lá, Pedro, vai pagar. Ele ainda disse: ainda paga o meu junto, tá bonitão? Tá vendo? Ou seja, essa era uma outra confirmação de Jesus, de que ele era um homem livre. Ele está instruindo Pedro a trabalhar, ele está instruindo Pedro a pegar o peixe, a pegar a moeda e pagar o imposto. Por quê? Porque ele está dizendo: Pedro, nós servimos a um Deus que é o dono do ouro e da prata, que é dono do céu, da terra e do mar. Então Pedro, se nós temos que pagar o imposto do templo, Ele vai te dar a provisão. Pode ir lá, vai ter um peixe, vai ter uma moeda, paga o teu imposto, e não esquece de pagar o do teu pastor também. Lá vai Pedro, pegou a moeda, vou pagar o imposto dele e do discipulador dele. Isso é muito poderoso. Quem está falando isso é Jesus, o Senhor de toda a terra. É Jesus, aquele pelo qual nele todas as coisas foram criadas. É Jesus, aquele que a Bíblia diz que todas as coisas estão sujeitas a ele. No entanto, Jesus optou por pagar o imposto, para não ofender ninguém. Perceba que na semana passada nós falávamos de um Jesus que exortava pessoas. Falávamos de um Jesus que chamava a atenção das pessoas. Raça de víboras, até quando eu vou estar com vocês? Mandou todos os discípulos embora, olhou para os outros 12 e disse: vocês também vão embora? Agora já é um Jesus diferente. No capítulo seguinte, já é um Jesus que diz assim: não, eu não quero ofender esse povo não. Vai lá e paga o tributo. Agora, quando a gente olha esse texto, parece uma incoerência. Meu Deus, o capítulo 16 diz uma coisa, no 17 você já vê um Jesus diferente, mas a resposta está no versículo seguinte. E mais uma vez eu quero te lembrar, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, a Bíblia foi escrita como uma carta, e no século 16 houve as divisões. Logo, que nós estamos lendo, apesar de ser um capítulo diferente, é a continuação de uma história, amém? Então no versículo seguinte, no capítulo 18, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: e naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: olha o papo dos caras, quem porventura é o maior no reino dos céus?
E Jesus, chamando uma criança, colocou-se no meio deles, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não os tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Diga aleluia. Olhe para esse texto, por favor, e observe a expressão, aquele que se humilhar. Eu estou dizendo para você que quem está falando isso é Jesus, o rei de toda a terra. Os discípulos agora estão com um papo de quem é o maior, de quem governa, de quem manda. Jesus, um homem simples, disse: vem cá, meu filho. A criança se colocou no meio e disse: ei, se você não for como essa criança, você não vai entrar no reino, sequer entrará no reino. Jesus está falando algo poderoso comigo e com você, porque muitas vezes nós servimos a Deus, buscamos ao Senhor, conhecemos a sua palavra, mas parece que nós vamos perdendo a essência. Somos setados, muitas vezes muitos conceitos crescem no nosso coração, muitos achismos entram na nossa vida, e aquele crente livre que servia ao Senhor com alegria, que queria sempre ser o menor, aquele que serve a todos, agora não, agora ele é um líder de célula, um pastor, um bispo, um apóstolo, agora ele é o cara. Ele já não serve mais, ele gosta de ser servido. Ou ele foi ferido em algum aspecto da sua vida no ministério, e ele parou de ser um servo apaixonado. Quantos homens e mulheres deixaram de ser simples e se tornaram pessoas arrogantes, conhecedores de tudo, questionadores de tudo, e parece que nós vamos perdendo a essência. Jesus pega uma simples criança e disse: quem não foi igual a essas simples crianças, nem no reino entrará, porque a discussão deles é quem era o maior. E Jesus disse: quem não se humilhar como essa criança. Agora, um pouco mais à frente, no capítulo 20, no verso 26 a 28, Jesus está dizendo algo poderoso. Ele disse assim: eles estão na discussão do grande. Imagina aqueles 12 irmãos nessa discussão de quem era o maior por muito tempo, e ele continua dizendo: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, vai ter que ser servo dos demais. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate a muitos. Perceba que Jesus está falando que quem quer ser o maior vai ter que servir. Escuta, queridos, Ele nos dá o privilégio de servirmos a Ele com paixão. Jesus nos dá o privilégio de caminharmos com Ele, entregarmos aquilo que nós somos, entregarmos a nossa essência a Deus, a vivermos de maneira apaixonada com Cristo. Quando Jesus olha e diz: o Filho do Homem, o Senhor de toda a terra, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Então, se você quiser ser importante, você tem que ser o menor de todos os seus irmãos. Olha que poderoso, Jesus está dizendo para mim e para você, que o Senhor de toda a terra não veio para ser servido, Ele veio para servir. Ele era filho, Ele era o filho unigênito do Pai, Ele é o primogênito do Pai, Ele era livre. Perceba que hoje tem uma teologia estranha, dizendo: eu sou filho, não preciso disso, eu sou livre, não preciso daquilo outro. Ei, é o próprio Senhor que está dizendo, é o próprio Cristo. Ele é o Senhor, Ele era filho, Ele era livre, Ele não devia nada a ninguém, Ele não estava sujeito a nenhum homem, mas Ele decidiu usar a sua liberdade para servir. Sabe, queridos, no Novo Testamento, nós somos exortados a imitar a Jesus, que é o nosso irmão mais velho, a ter a mesma atitude que Jesus teve. Paulo ensina em Gálatas, no capítulo 5, no verso 13, ele diz: irmãos,
Vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Quando o diabo consegue alcançar o nosso coração, alguns conceitos acabam entrando na nossa vida, e aquele homem livre e apaixonado agora acaba dando vazão à carne, e agora ele já não é mais aquele homem livre e apaixonado, ele é um homem cheio de muitos conceitos. E quando pega aquele menininho que quer servir, ele diz assim: tu é muito besta. Olha, eu já quero te dizer, um dia eu já fui assim também, apaixonado, mas as pessoas vão te fazer mal como fizeram para mim. Um crente amargo e frustrado, querendo ser pedra de tropeço na vida de outros. Olha, já te prepara, vão falar mal de ti, viu? Olha, você está com negócio de cuidar de vida, de ser discipulador, te prepara, porque isso dá problema, as pessoas falam mal da gente. Às vezes nós caímos, infelizmente, nas setas de pessoas frustradas. Deixa eu dizer uma coisa para você: a verdade e a frustração das pessoas que estão paralisadas não será verdade na tua vida. Diga glória a Deus, porque você é um servo do Senhor. Diga aleluia. Irmãos, uma outra palavra para liberdade é privilégio. Que coisa boa é servir a Deus, que coisa apaixonante é servir a Cristo. Mas infelizmente, irmãos, muitos de nós perdemos o privilégio de servir, porque fomos ofendidos em alguma etapa da nossa vida. Aquela seta maligna do diabo alcançou o nosso coração. Escuta, nós não devemos usar a nossa liberdade ou os nossos privilégios como filho do Deus vivo que nós somos, para ficarmos com os nossos conceitos, servirmos a nós mesmos, com os nossos achismos. Na verdade, a nossa liberdade, ela deve ser usada para servir a outras pessoas. Diga aleluia. Sabe, queridos, quando nós servimos a Jesus, nós servimos apaixonadamente, mas às vezes parece que a gente vai perdendo essa paixão por servir, e aí chega um momento que a gente quer fazer tudo para ser lembrado, para ser aplaudido, para ser celebrado. Essa igreja trabalha com voluntariado, sim ou não? E ao máximo possível a gente tenta estar sempre honrando os nossos voluntários. Por exemplo, todos os voluntários que trabalham nessa igreja, todos, e não são poucos, irmãos, eu não sei o número exato, mas eu te garanto que são mais de 50 pessoas por culto que trabalham nessa igreja. Estacionamento, segurança, intercessores, crianças, equipe daqui, equipe do altar, tudo que é lado que você imagina. Tem uma outra igreja aqui do lado funcionando em paralelo, mas todos eles recebem um lanchezinho. Às vezes é uma esfirra maravilhosa, às vezes é uma macarronadazinha que vem, aleluia, glória a Deus. Mas tudo a gente quer fazer com muito carinho. Mas eu garanto a vocês que eles não fazem isso porque vão receber um lanche, um obrigado, um aplauso. Não. Nós não devemos fazer nada para Cristo por aquilo que nós vamos receber. Nós devemos servir a Ele por aquilo que nós já dele recebemos. Diga aleluia. Percebam uma coisa, irmãos, por favor. Um escravo é alguém que tem de servir, mas um servo é alguém que vive para servir. Sabe aquele que, não, eu tenho que fazer porque se eu não fizer eu vou ser chamado a atenção? É alguém que tem a liberdade, mas o coração é de escravo. Mas alguém apaixonado, ele vive para isso. Isso está dentro da sua essência. Olha que tremendo a diferença do livre para o escravo. Um escravo é aquele que tem que fazer. Um servo pode deixar, eu consigo fazer. O escravo é aquele, não, faça só o mínimo necessário, não faça mais do que isso, não seja besta. Mas um servo vai fazer o máximo que ele puder, vai atingir todo o seu potencial.
Um escravo, só vou fazer o que me pedirem. Se eu vou caminhar uma milha que eu vou caminhar. Mas um servo caminha a segunda milha. Um escravo, o escravo se sente roubado. Estão usando os meus dons, eu dei tudo para essa igreja. Mas um servo simplesmente dá tudo que tem. Entende que o seu prazer está em entregar os seus dons para servir ao Senhor. Um escravo é alguém que está preso nos seus conceitos. O servo é aquele que é livre para servir ao Deus Todo-Poderoso. Um escravo é aquele que luta pelos seus direitos. Não, mas eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, não tem nenhum lanchinho. Mas o servo é aquele que abre mão dos seus direitos, porque ele faz por aquilo que ele já recebeu. Diga glória a Deus. Hoje nós vemos muitos cristãos que servem, mas com atitude de ressentimento, coração pesado. Eles até dão, mas dão com amargura. Reclamam quando doam seus tributos, seus impostos. São livres, mas vivem como escravos. Não entenderam que já foram libertos. É como se ainda fossem escravos dentro do seu coração. Irmãos, o mais alarmante aqui é que nós estamos falando de um conceito do Novo Testamento. Essa entrega do imposto do templo está no Novo Testamento. Esse negócio é da lei. Isso está antes da lei. Isso está na lei. Isso está depois da lei. Não, mas não precisa mais disso. Eu sou filho. Jesus olha para Pedro e diz: tu é filho, né? Mas meu filho, vá lá e entrega. Vá lá e faça. Sabe, a gente não entendeu que como servos, ao invés de ficar tentando lutar pelo benefício próprio, nós temos que lutar pelo benefício de outras pessoas. Paulo está nos dando esse conceito aqui, porque em algum momento também no Novo Testamento começou-se aquela questão do o que eu posso comer e o que eu não posso comer. Até hoje tem algumas denominações cristãs que só pode comer se for aquilo, só pode comer se for aquilo outro. E aí Jesus já tinha dito que não é o que entra que contamina, é o que sai. Mas Paulo continua falando isso em Romanos 14, verso 1 e 2, ele diz: acolham o que é fraco na fé, não porém para ficar discutindo opiniões, porque um crê que tudo pode comer, mas o que é fraco na fé ainda está comendo legumes. Como disse, Jesus já havia esclarecido sobre isso, ele já tinha dito que é o que sai que contamina, não é o que entra. Mas parece que esses cristãos estavam mais preocupados em exercer aqui os seus direitos de crentes neotestamentários, do que de fato viver a liberdade que Cristo os havia oferecido. Às vezes, irmãos, pelos conceitos que estão no nosso coração, a gente acaba sendo pedra de tropeço na vida das pessoas. Pelas ofensas que estão no nosso coração, a gente acaba sendo pedra de tropeço na vida das pessoas. É como se no nosso coração não estivesse presente o coração do servo. E aí Paulo continua falando aos romanos isso no capítulo 13, no capítulo 14, do verso 13 e 17, continua falando sobre isso. Ele diz: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo no vosso irmão. No verso 17 ele diz: ei, para com isso, o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. É mais do que ficar limitado e preso a determinados conceitos. O que nós precisamos no reino, irmãos, é termos liberdade, é andarmos na justiça, é termos paz, é vivermos a alegria do Espírito Santo. O problema é que muitos conceitos vão entrando no coração do crente e parece que vai perturbando o benefício desses crentes novos ainda na fé. Porque às vezes os crentes mais fortes, eles, por estarem feridos, parece que não usam da liberdade de servir, mas estão o tempo todo se defendendo, querendo de alguma maneira usar isso como plataforma para defender os seus direitos.
Sabe, irmãos, Jesus vem e fala de maneira tão poderosa com Pedro. Ele diz: tu é filho, né? Mas vai lá e faz. Jesus está provando aqui a sua liberdade, os seus direitos em relação ao tempo. Pedro e os demais discípulos estão ouvindo da importância de abrir mão dos nossos conceitos, das nossas vidas, para servir ao próximo. Quando Jesus estava ensinando isso, ele nunca pretendeu que a liberdade fosse como se uma licença para exigirmos os nossos direitos. Não. Ele não queria isso, ele não queria fazer com que os outros se ofendessem ou tropeçassem. Paulo nos dá essa advertência também. Ele traz esse conceito em 1 Coríntios no capítulo 8, no verso 11 e 12, ele diz assim: e assim por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca. Ei, quando você faz isso, é contra Cristo que você peca. Sabe, mas eu conheço agora a verdade, não, porque isso, não, porque aquilo. Esses dias, conversando com uma jovenzinha, daqui da igreja, ela disse, fazendo alguns questionamentos, a gente conversando na mesa, e ela disse: é porque depois que a gente começa a conhecer a palavra, o senhor sabe, né? Eu olhei nos olhinhos dela e disse: minha filha, cuidado com essa frase, porque eu já vi muito homem de Deus se perder nessa frase. Porque às vezes a gente acha que não, porque começo a palavra e eu começo a conceituar, a pré-conceituar, a discutir, e aí a gente já entra numa linha. E eu disse: eu já vi nesses 25, 26 anos de evangelho, muitas pessoas se perderem com essa frase. E o que Paulo está dizendo aqui? Por causa do teu saber, você faz o irmão fraco perecer, você mata o irmão fraco, porque o bichinho está servindo, todo feliz, todo apaixonado, aí vem alguém todo ofendido, todo cheio de amargura, e ao invés de abençoar o irmão que está começando ainda, ele fica jogando os seus conceitos, e faz o irmão perecer. E eu quero te lembrar que foi Cristo que morreu por esse irmão, e a gente fica golpeando a consciência fraca dele. Ei, nós precisamos mudar isso. Cristo nos deu a liberdade, sim ou não? Mas nós estamos usando a liberdade de Cristo para pecar. Sabe, irmãos, é quando Jesus pegou aquele pequenininho e disse: olha, quem não se humilhar como esse pequeno não vai entrar no reino dos céus. Jesus está estabelecendo liberdade com relação ao imposto do templo. Ele teve esse cuidado com seus discípulos. Ele fala da importância da humildade. Vamos continuar no texto, ainda lá de Mateus, no capítulo 18, nós lemos até o verso 6, nós vamos ler do 6 ao 10 agora. Ele diz assim, ainda com a criança no meio do centro ali: e se alguém fizer tropeçar um desses pequenos que crê em mim, seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé lhe leva a tropeçar, corte e jogue-o fora, porque é melhor você entrar na vida manco e aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranque-o e lance-o fora, porque é melhor entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois ser lançados no inferno. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face do meu Pai. Esse capítulo de Mateus inteiro, ele fala de ofensas, e Jesus está aqui dizendo claramente para nós nos livrarmos de qualquer coisa que nos faz pecar. Aqui
Jesus nos dá no Novo Testamento um privilégio chamado liberdade, mas nós temos que ter cuidado, porque ao longo do tempo a gente vai sendo marcado e marcado e marcado e marcado. Observe que agora Jesus está falando para os seus discípulos, ensinando eles sobre a humildade, falando para as pessoas que um deveria servir ao outro. Paulo faz uma advertência em 1 Coríntios capítulo 8, verso 9, olha que coisa linda: contudo tenha cuidado, para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço para os irmãos mais fracos. Sabe, às vezes a gente tem algo tão lindo do Senhor, mas parece que a gente perdeu essa alegria. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra, e um dia você já viveu essa liberdade, mas alguém setou você, alguma seta alcançou o teu coração, e aquela alegria que você tinha de servir a Jesus, aquela liberdade que você vivia, agora parece que você não consegue mais, porque você foi machucado, porque alguém te fez mal, e aí você criou vários conceitos no seu coração. Está lá aquele crente, a Bíblia chama de crente fraco, mas é alguém que é novo na fé, que ainda está se firmando, ele está sonhando em ser um líder de célula, mas vem aquele e diz: olha, eu já fui um líder de célula, isso não dá certo, vamos falar isso, vamos fazer aquilo outro. Tem um crente todo feliz, vindo para os cultos, servindo ao Senhor, e diz: olha, é melhor você parar, deixa de ser besta, porque só tem amargura dentro do teu coração. Antes você dava, você via com liberdade, aí começaram a ferir você, e você foi começando a colocar muros para se defender. De repente esses muros ficaram tão altos, que se tornaram uma prisão, que você não consegue mais sair daí, e você não consegue mais servir a Jesus com a alegria que antes você servia, você não consegue mais se entregar como antes você se entregava. Está cheio dos seus conceitos, cheios dos seus achismos, cheios das suas vontades. Ei, eu quero te dizer que a liberdade que Ele nos deu, nos foi dada para servir e para abrirmos mãos da nossa vida. Abra mão de quem você é, volte a ser um servo apaixonado, a entregar aquilo que você tem, porque nós vivemos para Ele. Entrega tudo na tua vida, as tuas paixões, os teus desejos, as tuas ofensas, a amargura do teu coração, esse peso que está nos teus ombros, para Ele, porque você foi chamado para servir a Ele. Diga aleluia. E você está aí todo amargo, ninguém pode encostar perto de ti que tu já vai falar mal de alguém, ninguém pode encostar perto de ti que você já vai murmurar, já vai reclamar, já vai fofocar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, o nosso papel é edificar, não é destruir. Nós fomos chamados para isso. Você não foi chamado para ficar desfazendo, semeando contendas, atrapalhando os fracos na fé. Você foi chamado para edificar, para viver coisas novas. Mas talvez você está preso, não consegue mais, não consegue sair dessa prisão, não consegue mais servir a Deus como antes, não consegue mais ter alegria como tinha antes, não consegue mais fazer as coisas de Deus como tinha antes. A minha oração é para que o Espírito Santo possa iluminar os olhos do teu coração. Diga aleluia. E que cada palavra que foi dita hoje aqui possa entrar na tua alma em nome de Jesus. Mas você tem que abrir o teu coração e permitir que Ele mostre a você qual é a motivação do teu coração. Não, mas é porque eu tenho direitos. Jesus também tinha direito quando estava com Pedro no templo. Jesus poderia entrar como alguns líderes, que pagar o quê? Eu sou o Senhor desse templo, sai dessa cadeira que esse lugar é meu.
E disse: e aí, Pedro, falaram contigo? Falaram, Senhor, falaram uma parada lá de tributo do templo. Ele disse: Pedro, para quem que se paga esse tributo? São os filhos ou os de fora, os estranhos, os estrangeiros? Algumas versões dizem os de fora, algumas versões falam os estranhos, outras versões falam os estrangeiros, outras versões falam outros povos. Eu estava estudando várias versões hoje desse texto, mas Pedro diz: os de fora, os estranhos. Aí Jesus responde: é porque os filhos são isentos, né, Pedro? Pedro, imagina Pedro já todo animado: opa, então a gente não vai pagar. Aí disse: Pedro, mesmo assim, vai lá, pesca teu peixe, pega a moeda, paga o teu e do teu discipulador aqui também. Pedro foi lá, pegou a moeda e pagou o imposto. Jesus estava ensinando: não interessa, Pedro, quem você é. Você não veio para ser servido, nem eu que sou o filho do homem, não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para entregar a minha vida, para resgatar muitos, Pedro. Jesus está nos ensinando, irmãos, que nessa terra nós temos um propósito: nos entregarmos a Ele, sermos servos de todos. Diga aleluia. Não, mas é porque eu conheço a verdade, eu conheço a palavra, eu sou um homem livre, eu não preciso disso, eu não preciso mais vir à igreja, eu não preciso mais aquilo outro. Meu filho, usa a sua liberdade, por favor, usa a sua liberdade em Cristo, para libertar os outros. Para de querer ficar garantindo o teu direito. Não, mas veja bem, eu preciso ganhar um lanche, tem que ser uma Coca-Cola, porque se não for Coca-Cola zero. Para. Deseje servir, se entregar, porque, irmãos, a nossa vida tem um propósito. Nós estamos na terra por um propósito, e o propósito é entregar o que nós temos e somos por amor a Ele. Eu não sei como você está aqui hoje, mas hoje eu acredito que Ele quer resgatar a paixão do teu coração. Diga aleluia. Paulo tinha essa preocupação com a igreja. 2 Coríntios 6,3, ele fala isso. Ele dizendo assim: nós procuramos viver de tal maneira que ninguém jamais fique ofendido ou se retraia ao buscar ao Senhor pelo modo que agimos, a fim de ninguém possa encontrar falta em nós e a nossa mensagem não caia em descrédito. Ele está dizendo: a nossa forma de agir nunca pode ser de uma forma que vá retrair os irmãos de buscar ao Senhor, porque a nossa mensagem não pode cair em descrédito. Ele estava dizendo que eles precisavam ser um modelo em tudo que eles fizessem, e hoje o Senhor te chama para voltar a ser um modelo. Hoje o Senhor te chama para voltar a se apaixonar. Mas apóstolo, fizeram muito mal para mim. Não foi Cristo que fez mal para você. Mas eu fui muito machucado ao longo do tempo. Mas Ele quer hoje te resgatar, para você voltar a ter alegria em servi-lo na casa do Senhor. Fica de pé, por favor. Eu acredito que o Espírito Santo ama você e Ele quer te resgatar. Coloca a mãozinha no seu coração. Feche os seus olhinhos agora e faz uma oração ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me ajuda a arrancar do meu coração toda raiz de amargura, tudo aquilo que me afastou do propósito, tudo aquilo que me tirou a tua presença, em nome de Jesus. Que nós possamos voltar a viver apaixonadamente por Ele, que o nosso coração e a nossa vida volte
a desejá-lo todos os dias, a nos entregarmos a Ele, a não permitirmos que o diabo sete o nosso coração. Feche seus olhos e comece a pedir isso dele. Abre o teu coração para Ele, abre o teu coração para Ele, abre o teu coração. Abre o teu coração ao Espírito Santo. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Abre o teu coração para Ele. Porque importa é que Ele cresça. Eu não sei o que te afastou do privilégio de servir. Eu não sei qual seta Satanás usou para te afastar do propósito. Mas hoje o Senhor te chama para voltar a se apaixonar por Ele. Ele te chama, Ele te chama, Ele te chama. Se coloca diante dEle. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os dias. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os fins Ele virá, soberano em poder Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Diz isso para Ele. Perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias, Espírito Santo, Tu conheces o coração de cada crente nesse lugar. Tu conheces, Senhor, a história de cada homem, de cada mulher que está aqui. Tu conheces, Espírito Santo, o dia em que eles foram resgatados das trevas. Tu sabes, Senhor, a seta que os afastou do Teu propósito. Tu sabes aquilo que os afastou de Te servir com paixão. Tu sabes, meu Deus, as pedras de tropeços que fazem parte da história de cada um deles. Mas hoje eu Te peço, Espírito Santo, Tu és aquele que nos convence do pecado, justiça e juízo. E eu Te peço, na autoridade do nome de Jesus Cristo, fala agora com cada homem, cada mulher nesse lugar. Eu sei que Tu tens o desejo de resgatar a vida dos Teus filhos. Eu sei que Tu tens o desejo de resgatá-los para Cristo, trazê-los de volta para serem apaixonados. Eu sei que o Senhor tem o desejo, meu Deus, de arrancar dos seus corações essas setas malignas do inferno que tem os impedido de caminhar na Tua presença. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor tem o desejo de resgatá-los, de restaurá-los,
de tirar do coração deles aquilo que os tirou da tua presença. Hoje eu te peço, Espírito Santo de Deus, os traz de volta a viver os teus planos e os teus propósitos para a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos sobre cada vida que está nesse lugar: vem com graça, vem com unção, vem com renovo, vem com renovo. Soberano em poder Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu acredito, irmãos, tem pessoas que estão aqui hoje e o Espírito Santo quer resgatar algo aí dentro. Eu queria que você desse a mão para essa pessoa que está do seu lado, por favor. Segure na mão dessa pessoa. Feche os corredores, nós vamos orar para que o Espírito Santo possa restaurar aquilo que foi perdido dentro do teu coração. Feche seus olhos, por favor. Talvez aí do teu lado, essa pessoa que está aí do teu lado é alguém que um dia já sonhou em viver experiências poderosas em Cristo. Um dia já teve experiências lindas com o Senhor Jesus, mas hoje está frustrada, distante, precisando de renovo, precisando viver coisas novas. Hoje eu quero dizer para você que o Espírito Santo está desejoso em resgatar a tua vida, em fazer você voltar a viver aquela alegria que você vivia antes. Eu queria que você começasse a orar agora pela vida desse irmão que está do teu lado, porque certamente essa pessoa que está do teu lado um dia já sonhou em ser pastor, mas hoje está machucado. Já sonhou em ser um grande líder, mas hoje está ferido. Já sonhou em ser usado pelo Senhor no altar, servindo a Ele com alegria, mas o diabo encontrou uma seta que alcançou o seu coração. Comece a orar pela vida desse irmão. Comece a orar e declarar renovo, restauração sobre a vida deles. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos para que o Teu Espírito venha sobre cada vida nesse lugar. Resgata ministérios, resgata pessoas perdidas, resgata Espírito Santo, homens e mulheres desistidos, resgata no coração deles. Eu te peço na autoridade do nome de Jesus, arranca toda a seta de Satanás no coração dos teus servos, aquilo que os prende, aquilo que os machucou, aquilo que os paralisou. Hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós desfazemos toda a seta de Satanás, nós desfazemos toda a seta do diabo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Soberano em poder, Ele virá.
Com toda a tua força, declara. É Ele, diz isso. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos meus dias. Aleluia. Você que está aí na sua casa, que essa palavra tenha alcançado o teu coração e a tua vida, e que você seja renovado e restaurado pelo poder da palavra de Deus. Assim nós declaramos sempre, no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aleluia.